Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, como sempre acontece, separem os materiais necessários para a aula de hoje, o caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha, caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula de número 50 de língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós lemos um texto sobre os males do consumo desenfreado, fizemos a leitura e a interpretação desse texto, também discutimos sobre o título do texto, vimos um pouquinho sobre as conjunções e quais as funções delas dentro do texto. Também vimos a diferença das palavras mas e mais e fizemos algumas questões sobre o uso das conjunções. E na aula de hoje nós vamos começar com uma reflexão que a gente faz sobre o lixo. Então venham comigo e vocês vão pensar sobre essas questões, ok? Vamos lá! Quais são seus hábitos em relação ao lixo que produz em casa ou na rua? Você e sua família se preocupam em guardar o lixo quando não estão em casa para fazer o descarte correto dele depois? Em sua opinião, qual é a importância de se fazer o descarte correto do lixo? E a outra questão para reflexão: você conhece os impactos do descarte incorreto do lixo que produzimos? Então, vocês já ouviram falar em reciclagem, já ouviram falar no descarte correto do lixo, a importância de se descartar corretamente o lixo? Pensem um pouquinho sobre isso e a nossa aula de hoje vai trazer um pouquinho mais sobre essa reflexão.
Agora que vocês já pensaram, já refletiram sobre isso, sobre o impacto do lixo, vamos usar uma próxima imagem aqui para a gente também fazer uma reflexão. Então, a legenda que acompanha essa imagem é: festa reuniu 2,4 milhões de pessoas na praia. E a pergunta que eu lancei para vocês é: qual seria o motivo de tantas pessoas reunidas? Então, essa imagem traz para nós diversos elementos. Então, prestem bem atenção em todos os elementos que essa imagem traz. Veja onde essas pessoas estão, o que será que elas estão fazendo. Percebam que no mar tem ali algumas embarcações, então o que será que elas representam, ok? Pensem um pouquinho sobre isso e pensem também sobre essa questão. Qual seria o motivo de tantas pessoas reunidas? Agora que vocês já pensaram sobre essa imagem, vamos analisar comigo o que ela traz para nós. Vamos lá. Então percebam que essas pessoas estão numa praia e nessa praia tem algumas embarcações. Então essa praia é o Rio de Janeiro e essas pessoas estão reunidas para uma festa de Réveillon, uma festa de final de ano. As embarcações que estão no mar soltam fogos de artifício. Então, mais ou menos isso que vocês deveriam ter pensado. Essas pessoas estão reunidas para uma festa de Réveillon, uma festa de final de ano. As pessoas podem produzir muito lixo e descartá-lo de forma inadequada em festividades como a do Réveillon, em Copacabana, bairro de Rio de Janeiro que recebe turistas do mundo todo. Então, a imagem que a gente viu no último slide foi a imagem de Copacabana, que é um bairro do Rio de Janeiro. Nas viradas de ano, acontece a tradicional queima de fogos, que atrai uma multidão de pessoas. Agora a gente vai para o texto da aula de hoje, mas antes disso, vamos analisar o título do texto de hoje. Vamos lá. O título do texto que a gente vai ler é: Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio, foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Esse é o título do texto que a gente vai ler hoje e eu trouxe uma reflexão aqui para vocês. Você sabe quanto é 290 toneladas de lixo a que se refere o título desse texto? Então, 290 toneladas correspondem a 290 mil quilos de lixo. Então, vejam que o texto vai trazer esses dados e vocês vão perceber no decorrer da leitura que os garis fizeram uma limpeza logo após o Réveillon e juntaram 290 mil quilos de lixo na praia de Copacabana, que é a imagem que eu trouxe anteriormente. Então, vamos lá para a leitura do texto. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio, foram recolhidas 653 toneladas de lixo.
A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo, 31, e terminou na segunda-feira, 1º, antes das 10 horas, segundo a Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O volume é um pouco menor que o do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Para a festa da virada, que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados cerca de 700 containers extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Segundo a Conlurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao amanhecer na Avenida Atlântica após grandes eventos. Em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro, foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo esta manhã, 100 toneladas a mais que em 2017, ou seja, esse texto é de 2018. A praia carioca com maior aumento da quantidade de lixo foi a da Bica, na Ilha do Governador, na Zona Norte, que recebeu shows na madrugada. Fiscalização. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar lixo fora do local apropriado. Na temporada de verão, banhistas acabam deixando nas areias e no calçadão latas de cerveja, bitucas de cigarro e muitas garrafas PET. A multa para esse tipo de infração é de pelo menos R$ 170 e é aplicada por equipes do programa Lixo Zero. Lembrando ali que orla é a faixa de terra junto a uma extensão de água. É a beira, borda e margem. Antes da virada, como forma de chamar a atenção, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$ 200 em Copacabana para quem descartou lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que, realmente, houve redução geral no volume de lixo. A fiscalização de hoje será feita na orla e também no Terreirão do Samba, no centro, onde o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta comemora seus 100 anos de fundação. Então agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Após a leitura do texto, vocês vão ter que assinalar a alternativa correta. Vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que A. Sempre que há alguma festividade em Copacabana, os garis recolhem grandes quantidades de lixo na orla. B. Garis recolheram uma grande quantidade de lixo na praia de Copacabana após uma festa de Réveillon. Ou C. Mesmo com intensa fiscalização da Conlurb, a quantidade de lixo produzida foi superior a anos anteriores. Então, relembrem do que foi lido e assinalem a alternativa correta.
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos ver qual que é a alternativa correta. Vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que A. Sempre que há alguma festividade em Copacabana, os garis recolhem grandes quantidades de lixo na orla. Então, o texto não fala exatamente sobre isso, que os garis sempre recolhem grandes quantidades de lixo. Então, essa não é a alternativa correta. Vamos para B. Garis recolhem uma grande quantidade de lixo na praia de Copacabana após uma festa de Réveillon. Sim, é isso que o texto nos traz. Vamos ver agora a alternativa C, porque que ela não está correta. Mesmo com intensa fiscalização da Conlurb, a quantidade de lixo produzida foi superior a anos anteriores. Então aqui também não é, porque a quantidade de lixo foi inferior a anos anteriores, então essa não é a alternativa correta. Agora a questão de número 2, vamos lá. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais. Pensando nisso, qual foi a intenção comunicativa da notícia lida? Então, a intenção comunicativa de um texto refere-se ao objetivo a ser alcançado através dele. Então, pensem qual é essa intenção, qual é esse objetivo a ser alcançado. Então, voltando aqui para a correção da nossa atividade e tendo em mente que quando o autor escreve um texto, ele tem um objetivo a ser atingido, vamos pensar. Qual será que foi a intenção comunicativa da notícia que nós lemos hoje? A intenção comunicativa da notícia lida é informar o leitor a respeito da quantidade de lixo que foi recolhida na festa de Réveillon no Rio de Janeiro. Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre o texto que nós lemos, sobre esse gênero, o gênero notícia. Vamos relembrar as características e a estrutura desse gênero textual? Então, aqui eu trouxe para vocês o suporte, onde que essa notícia foi publicada, de onde eu tirei o texto. Então, eu tirei o texto da internet, desse site, e venham comigo para a gente analisar juntos a composição dessa notícia. Vamos lá. Então, o título, que a gente também chama de manchete, e o subtítulo, que a gente também chama de título auxiliar ou linha fina, é a chamada para a notícia. Normalmente apresenta um enfoque que será trabalhado no fato. Então, o título, a manchete da notícia de hoje é: após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. E o subtítulo, ou a linha fina, é:
Em toda a orla do rio foram recolhidos 653 toneladas de lixo. Logo abaixo, ali em amarelo, quando a notícia está na internet, é comum que contenha a data e o local de publicação. Então, ali vocês podem ver que a notícia foi publicada dia 1º de janeiro de 2018, na cidade do Rio de Janeiro. Mais abaixo tem o lead, que é o parágrafo inicial, que apresenta de forma resumida as principais informações do texto. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre o lead. E mais abaixo tem o corpo da notícia, que é a informação mais detalhada do que aconteceu. Na sequência, nessa notícia que eu trouxe, a gente também tem um subtítulo, e o subtítulo é usado para mostrar ao leitor que a notícia vai mudar de foco, mas ainda dentro do mesmo assunto, é claro, né? E, na sequência, algumas notícias trazem também um entrevistado especialista no conteúdo tratado, para dar mais credibilidade a ela, a notícia. A fala do entrevistado é sempre colocada entre aspas, mostrando o discurso direto, exatamente o que ele está falando. Agora, voltando para o lead, que é aquele primeiro parágrafo da notícia, vamos pensar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Releia os primeiros parágrafos da notícia e responda: o que aconteceu, onde ocorreu o fato, como ocorreu a limpeza e por que foi necessária a limpeza. Então, agora eu quero que vocês leiam com bastante atenção os 2 primeiros parágrafos do texto, se atentando àquelas questões que eu coloquei ao lado. Vamos lá?
Voltando agora com a correção da nossa atividade, vamos lá, eu vou ler para vocês os primeiros parágrafos e vocês vão conferindo a resposta para ver se vocês acertaram, ok? A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidos por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo, 31, e terminou na segunda-feira, 1º, antes das 10. Segundo a Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O volume é um pouco menor que o do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Então vejam que esse primeiro parágrafo que eu li já traz a resposta da maioria das perguntas que foram feitas ao lado, mas vamos continuar a leitura lá para a gente descobrir a resposta. Para a festa da virada, que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados cerca de 700 containers extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Segundo a Conlurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao amanhecer na Avenida Atlântica após grandes eventos. Então vamos lá. O que aconteceu? Uma festa de Réveillon em Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo na praia. Então aqui está um resumo do que aconteceu na notícia que nós lemos hoje. Onde ocorreu o fato? Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Como ocorreu a limpeza? 3.000 garis se revezaram em uma operação que começou no domingo e terminou na segunda. E, porque foi necessária a limpeza, porque após a festa havia ficado na praia uma grande quantidade de lixo. Então é isso. Percebam que no lead nós conseguimos ter uma impressão geral da notícia e aqui que a gente vai encontrar um pequeno resumo do que a gente vai ler na notícia, ok? Agora, nessa atividade, eu quero que vocês numerem os acontecimentos da notícia de acordo com a ordem em que ocorreram. Então, vocês vão ter que lembrar a ordem dos acontecimentos da notícia. Lembrem-se que no slide anterior a gente leu os 2 primeiros parágrafos e vocês vão numerar de acordo com a sequência em que esses fatos aconteceram. Vamos lá?
Agora, voltando com a correção da nossa atividade, vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá? Numere os acontecimentos da notícia de acordo com a ordem em que ocorreram. Então, o que aconteceu primeiro? A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo, dia 31, e terminou na segunda-feira, dia 1º, antes das 10 horas. Depois, para a festa da virada, foram colocados cerca de 700 contêineres extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Segundo a Conlurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas. Então, esses dois trechos foram lidos 2 vezes. Agora vamos ver o que acontece na sequência. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar o lixo fora do local apropriado. E por último, antes da virada, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$200 em Copacabana para quem descartou lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Essa questão foi um pouquinho mais difícil, mas eu acho que vocês conseguiram dar conta. Vamos para o próximo agora. Questão 5. O jornalista é quem escreve a notícia. No entanto, ao lermos o texto, percebemos que há outra voz na notícia lida. De quem é essa voz presente no penúltimo parágrafo e qual é a sua importância para o texto? Então, enquanto eu estava lendo o texto e quando eu falei sobre as características da notícia, eu comentei sobre essa voz. Então, de quem é essa voz? Vamos ler o trecho, aí vocês vão escrever para mim quem está falando, ok? Vamos lá. Antes da virada, como forma de chamar atenção, a Conlurb aplicou 38 multas de até R$200 em Copacabana para quem descartou o lixo no chão. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que realmente houve redução geral no volume de lixo. Então, de quem é a voz presente nesse parágrafo, nesse trecho, e qual é a sua importância na notícia? Vamos lá?
Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade, de quem é a voz presente no penúltimo parágrafo e qual é a sua importância para o texto? A voz presente na notícia é de Rubens Teixeira, presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb. A fala dele contribui para trazer um ponto de vista de alguém que tem experiência no assunto tratado na notícia. E como que a gente reconhece essa voz no trecho? A gente reconhece essa voz no trecho porque toda a fala desse entrevistado está entre aspas. Então, todo o trecho que está entre aspas significa que é a fala do personagem. Agora, mais uma atividade para vocês pensarem, vamos lá. Ainda sobre o trecho lido anteriormente, responda: qual é o ponto de vista do entrevistado quanto ao comportamento das pessoas em relação ao lixo que produzem? Então, releiam o trecho com atenção e me respondam. Qual é o ponto de vista do entrevistado quanto ao comportamento das pessoas em relação ao lixo que produzem? Vamos lá? Então, voltando agora com a correção da nossa atividade, vamos ler o trecho novamente, pensando sobre qual é o ponto de vista do entrevistado quanto ao comportamento das pessoas em relação ao lixo que produzem. Vamos lá. Apesar das autuações, o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Houve uma percepção da equipe que realmente houve redução geral no volume de lixo. Então, Rubens Teixeira considera que houve diminuição geral no volume de lixo, pois as pessoas estão mais conscientes sobre o descarte correto do lixo. E agora, nossa última questão. Vocês vão reescrever o trecho a seguir como se tivessem havido várias festas na virada. Então, vejam lá o trecho que vocês vão ter que reescrever. Para a festa da virada, que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados cerca de 700 contêineres extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Então, veja que para a festa da virada está se referindo a apenas uma festa. Vocês vão ter que reescrever esse trecho para mim como se tivessem havido mais de uma festa, fazendo toda a concordância necessária. Aí, aqui embaixo do slide, eu deixei um lembrete para vocês e vocês vão ter que escrever reuniram com AM no final, se vocês forem fazer uma referência a algo que já aconteceu ao tempo passado,
E vocês vão utilizar o reunirão com a OTIL no final, se vocês forem se referir a algo que ainda vai acontecer no tempo futuro. Então, pensem com bastante atenção nessa atividade e eu já volto para fazer a correção. Então agora voltando aqui com a resposta da nossa atividade, vamos ver se vocês acertaram. Então todo esse trecho que está em verdinho ali, vocês deveriam reescrever como se tivessem havido várias festas. Então como que ficaria isso? Para as festas da virada, que reuniram 2,4 milhões de pessoas, foram colocados cerca de 700 contêineres extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Então veja que as festas foi para o plural e o reuniram também foi para o plural para concordar com as festas. Então vocês deveriam ter escrito reuniram com AM no final, fazendo referência a algo que já aconteceu, o tempo passado. Essa expressão da virada não vai para o plural porque é o nome da festa, é a festa da virada. Então, esse da virada fica no singular e quem vai para o plural é somente o termo as festas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula nós temos um encontro. Até lá!